Olá, pessoal. Aqui é Ricardo Rifati. Gostaria de explicar um pouquinho sobre a formação de coaching. A formação de coaching nos habilita a atender pessoas e também a fazer processos de coaching com grupos de pessoas, ou seja, com empresas. E essa profissão, essa formação nos habilita a aplicar uma metodologia cientificamente comprovada que funciona. Essa metodologia, pessoal, ela é científica e tudo aquilo que é científico é comprovado, é provado. Todo aquele material que é científico quer dizer que já apresentou um padrão de comportamento. O que é uma coisa científica? Uma coisa científica é quando aquele comportamento se repete várias vezes com pouca variação de mudança, ou seja, por exemplo, no coaching, todas as pessoas que passam por um processo de coaching conseguem ter mais resultados positivos. 70% das pessoas que passam por um processo de coaching conseguem avançar na vida ou até o seu objetivo. Consegue fazer a empresa avançar e alcançar os seus objetivos. E eu gostaria de explicar um pouquinho sobre essa metodologia. Como eu já disse, é científica. E o que aconteceu? Quando se formatou o coaching, essa metodologia, o pessoal se preocupou em tornar isso científico. Ou seja, eles aplicaram por um bom tempo essa metodologia, esse padrão de comportamento, e aconteceu que 70% das pessoas que entravam nesse caminho conseguiam chegar no seu objetivo. Então, depois de várias repetições, de vários casos de sucesso, se tornou uma metodologia, porque esse padrão ele se repetiu. Então, eu quero apresentar aqui para vocês essa metodologia para que vocês entendam o porquê que o coaching faz tanto sucesso, por que que no coach a gente consegue ajudar de verdade a pessoa. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente estabelece um objetivo, quando a gente senta com a pessoa para fazer o processo de coaching, a primeira coisa que a gente faz é estabelecer o objetivo, ponto número um da metodologia. No ponto número dois, a gente vai definir a identidade do cliente. Por que que é importante essa identidade? Porque todas as pessoas têm a parte emocional, e a parte emocional ela é variável. E a emoção ela é uma química que se manifesta no corpo, entra na corrente sanguínea e se manifesta. E essa química ela altera, a primeira célula que ela altera são as células neuronais. Ou seja, o primeiro efeito que as emoções causam no corpo da pessoa é alterar a forma dela pensar. Então, se as emoções elas são variáveis, os nossos pensamentos eles vão variar muito. E se os nossos pensamentos variam muito, as nossas decisões variam muito, as nossas interpretações vão variar muito, e então isso nós ficamos vulneráveis, né? Então é importante que cada pessoa possa definir a sua identidade, que seja fixo e que essa identidade possa prevalecer mais que as emoções. A segunda coisa que a gente faz, perdão, a terceira coisa que a gente faz num processo de coaching é derrubar as crenças limitantes, que é o ponto número 3 da metodologia. Nesse ponto, a gente identifica os pensamentos negativos, perturbadores, traumáticos da pessoa e a gente faz uma resignificação. Tem uma ferramenta para isso, muito fácil, e aí a gente muda a forma de pensar, a gente dá a opção para a pessoa de pensar de outra forma. Até aqui, a pessoa veio pensando dessa forma, de forma negativa, ou pessimista, ou perturbadora. Então, a partir de agora, como a gente vai pensar? Então, aí nessa ferramenta, cria uma quebra na mente da pessoa, e a pessoa começa a pensar de uma forma diferente, derrubando as crenças limitantes. Depois do ponto número 4 da metodologia, a gente vai usar uma ferramenta para desenvolver competências, porque todas as pessoas, elas precisam aprender alguma coisa
para chegar até o seu objetivo. Elas precisam desenvolver competências e habilidades. E aqui no ponto número 4, acontece que nós não damos o conhecimento para a pessoa, a gente não desenvolve aquela habilidade. É a pessoa que vai buscar desenvolver aquela habilidade, aquela competência, ou é a pessoa que vai buscar aquele conhecimento necessário. Por isso que essa metodologia aqui dá para aplicar para qualquer objetivo. Por exemplo, uma pessoa que tem problema emocional, quer fazer um processo de coaching, ela pode fazer. E é nesse ponto aqui que o profissional de coaching vai orientar a pessoa a buscar os recursos ou os profissionais necessários para aquela ajuda que ela precisa. Não é o profissional de coaching que vai ajudar a pessoa a resolver os seus problemas emocionais. E se a pessoa, por exemplo, precisa algum tipo de conhecimento, aqui nesse ponto, o profissional de coaching vai encaminhar a pessoa para um curso, para um estudo, onde ele vai obter aquele conhecimento para alcançar o seu resultado. Ou desenvolver competências, por exemplo, organização, disciplina, foco. Aqui no ponto número 4, a gente consegue desenvolver essas capacidades ou encaminhar a pessoa para que ela desenvolva essas capacidades. Por isso que a metodologia é muito eficaz, é muito eficiente. Depois tem o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é onde a pessoa vai estabelecer as metas, mas nós não podemos chegar no planejamento estratégico sem antes passar por todos esses pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. O ponto 2, 3 e 4 vai fortalecer a pessoa para o planejamento estratégico. Nós não podemos entrar no planejamento estratégico sem antes ver esses pontos aqui, o 2, o 3 e o 4. Inclusive, esses 3 pontos aqui, eles podem alterar a ordem. Pode ser que, em vez de definir a identidade primeiro, eu posso derrubar as crenças limitantes primeiro, ou desenvolver competências. Eu posso alterar a ordem dessas 3 ferramentas aqui, porém, as 3 ferramentas devem ser trabalhadas com a pessoa antes do planejamento estratégico. Bom, no planejamento estratégico, a gente vai estabelecer as metas. Metas são os pontos por onde a pessoa precisa passar até chegar ao seu objetivo. E o objetivo é o final da carreira. E entre as metas, tem uma coisa que a gente chama de tarefas. E é o ponto número 6 da metodologia. A gente vai trabalhar uma ferramenta que se chama pirâmide do sucesso, porque essa ferramenta coloca a pessoa para trabalhar, coloca essa pessoa em ação, a fazer pequenas coisas que faz a pessoa chegar naquela meta. Depois ela tem mais tarefas que ela chega na segunda meta. E assim ela vai indo até passar por todas as metas e chegar no seu objetivo. No ponto número 7, nós vamos trabalhar os obstáculos externos. Aqui nós vamos identificar todos os obstáculos que estão fora do alcance da pessoa, como, por exemplo, materiais, recursos, tudo aquilo que a pessoa precisa, mas não depende dela para conseguir, para ela alcançar o objetivo. Por exemplo, se numa empresa a empresa precisa de uma máquina para trabalhar e essa empresa não tem essa máquina, então a gente vai procurar contornar esse obstáculo para conseguir essa máquina. Por exemplo, uma pessoa que quer comprar uma casa e não tem os recursos necessários, ou quer empreender e não tem os recursos necessários. Nós vamos buscar a volta para conseguir esse recurso. Não porque eu não tenho esse recurso que eu vou ficar parado. Não, a metodologia ela pensou nisso também. Então, a gente dá a volta, a gente consegue de alguma forma, a gente pensa como conseguir, como transpor esse obstáculo externo para chegar no objetivo. E o último ponto, o ponto número 8 da metodologia, é melhoria contínua. Aqui a gente vai fazer um plano e a gente vai terminar o processo de coaching, finalizar o processo de coaching, e aqui a gente já vai fazer um plano de outros objetivos, para que a pessoa nunca para de melhorar. Às vezes eu estudo, às vezes eu faço um estudo de biografias de pessoas famosas, pessoas bem-sucedidas, para saber um padrão, se existe um padrão de sucesso. E tem algumas biografias que eu estudo e me dou conta que
como uma pessoa em uma só vida conseguiu fazer tanta coisa? Às vezes parece que tiveram que ter 3, 4 vidas para fazer aquilo. Mas por que que as pessoas conseguem ser tão produtivas assim? Porque elas aplicam esse princípio da metodologia de coaching, que é a melhoria contínua. Então, é a metodologia, pessoal. A gente começa lá no ponto número 1, criando o objetivo. Depois a gente vai definir a identidade. Depois a gente vai trabalhar para derrubar as crenças limitantes da pessoa. Depois desenvolver competências. Depois a gente entra no planejamento estratégico, onde a gente vai fazer as metas. Aqui, no ponto número 6, a gente vai estabelecer as tarefas para que a pessoa possa entrar em ação. E depois a gente vai contornar os obstáculos se houver. E o último princípio é melhoria contínua. Pessoal, essa é a metodologia de coach. É uma metodologia cientificamente comprovada que todas as pessoas que passam por ela, elas conseguem alcançar seus objetivos. 70% é uma porcentagem bem alta, pessoal, das pessoas que passam por essa experiência. E as empresas também, 80% das grandes empresas já adotaram a metodologia de coach para ter mais resultados positivos em suas empresas.